A hamburgueria mais pobre do mundo, inspirada na Santa Madre Teresa de Calcutá. Um café britânico onde tudo foi pensado para o cliente ter uma experiência como se estivesse em Londres. O maior canal de comédia besterol do mundo, com cerca de 10 milhões de inscritos. Os bastidores de uma radionovela. Um passeio, entrevista, para lá de diferente. O carro, uma Brasília. A cidade, também Brasília. E adivinha, para falar sobre o quê? Brasília de novo. O Repórter Justiça de hoje está super diferente e eu tenho certeza que você vai descobrir várias curiosidades. Mas espera aí, talvez você tenha estranhado a forma como eu já adiantei o que vamos mostrar nesta edição. A narrativa, os detalhes para prender a sua atenção. Essa técnica tem nome e é o assunto do programa de hoje, storytelling. Story, em inglês, significa história, telling, contando, ou seja, é a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias. A gente faz storytelling o tempo todo. O tempo todo. Aqui é um storytelling. Talvez você não tenha percebido, eu acabei de usar uma técnica de storytelling para começar minha fala, que é ter uma primeira frase, uma primeira oração de impacto e que vai prender a sua atenção. A gente fala de storytelling o tempo todo. Como assim? Aí eu começo a explicar. E a gente faz isso sem perceber. Storytelling é um hábito milenar que se confunde com a nossa própria existência. A humanidade sempre foi movida por histórias, desde os primeiros desenhos das cavernas, e isso tem explicação. O nosso cérebro é configurado para prestar atenção em histórias. Justamente por isso, uma narrativa atraente e criativa é uma estratégia poderosa de engajamento, seja nos negócios ou numa conversa simples do dia a dia. Se alguém chega para você e fala assim, Léo, como é que foi suas férias? Você nunca vai falar, fui a Fernando de Noronha em fevereiro e aconteceu isso com a minha esposa. É chato. A gente faz isso com o coração. Como é que foi suas férias? Fala, que lugar espetacular. Opa, já prendeu minha atenção. E aí você vai lá e ainda contextualiza. Pensa num lugar que o tempo todo é 23 graus, a areia é fofinha, você está me dando as sensações de que eu não fui lá. E eu começo a sentir isso. E isso vai cada vez prendendo a minha atenção. É mexer com o imaginário, com as emoções, proporcionar sensações, despertar sentimentos, cumprir uma função. Qual que é a importância do storytelling para a nossa vida? O storytelling é importante para tudo. É importante para você conquistar aquela garota, aquele rapaz, é importante para conseguir o seu emprego, é importante para você dar uma palestra, é importante para você explicar o que você quer numa loja, é importante para você saber dizer não quando você não quer, em qualquer situação. O storytelling ele pode ser encaminhado para todas as áreas da vida. Também você não vai ser aquele chato que para tudo você vai... Não, mas se isso está interiorizado, ele vai envolver tudo. E no mercado de trabalho, então, ele é extremamente importante. Storytelling é também fazer do simples um momento especial. Quando eu tenho uma flor, temos aqui flores espalhadas, eu posso simplesmente entregar uma flor para você. Ela é uma flor, ela tem a mesma cor, ela tem o mesmo cheiro. Diferente é, olha, eu estava caminhando ao lado da igrejinha, olhei para o jardim, lembrei de você porque essa flor tem o seu cheiro e te trouxe. É outra flor, é outra flor. Mesmo sendo a mesma flor. Além de especialista em marketing, Daniel é jornalista, turismólogo, fotógrafo, palestrante, diretor e documentarista premiado em storytelling, internet e direitos humanos. Apaixonado por Brasília, ele mostra nas redes sociais curiosidades e pontos turísticos da capital federal, com um olhar que vai muito além da política. Uma menina doente, uma promessa, uma morte inesperada, um arquiteto ateu, um casamento. Você já conhece a história da igrejinha? Uma entrevista por Brasília dentro de um carro com o mesmo nome da cidade. Um passeio pelos pontos turísticos da capital para falar da capital. Um exemplo de storytelling. Há quanto tempo você não anda numa Brasília? Cara, numa Brasília faz um bom tempo. Mas de Fusca a gente sempre anda, tem um Fusquinha lá. Qual ano? Fusca azul, 79. Essa é 78.
Minha Brasília é uma ideia inovadora com elementos que já existiam. Nunca ninguém tinha pensado nisso, que é o quê? Entrevistas. Já existia, desde sempre, pessoas interessantes com histórias interessantes para contar. A cidade Brasília já existia. O carro Brasília existe desde 1973 e o programa estreou em 2013, 40 anos. Só que estavam desconectados esses três caras. Como é que eu posso conectá-los? Ah, mas entrevista dentro do carro tem um monte. Táxi do Gugu fazia isso nos anos 90. Ok, mas era qualquer carro em qualquer cidade. E aí entra o storytelling, porque a gente fecha isso numa história prévia antes da entrevista. Ah, aquela entrevista, mas que entrevista? É uma Brasília clássica rodando pela cidade de Brasília, conversando com artistas falando de Brasília. Uma história bem contada cabe em qualquer lugar. No marketing, nas vendas, nos filmes, nas novelas, nos livros, nas composições musicais, nos pontos turísticos. Nós estamos aqui num local que é em Agra, que é o Taj Mahal, na Índia, em que aqui existe uma história de amor, uma história de valores, de merecimento, né, que transmite, né, algo através dos séculos. Então, o storytelling sempre vai trazer alguma coisa para nós que trata, às vezes, de uma reflexão, de uma conexão entre as pessoas por conta de fatos, por conta de emoções, por conta de valores. Guilherme é roteirista da radionovela da Rádio Justiça há 17 anos. Ele usa a técnica do storytelling para falar de assuntos sérios, com uma pitada de humor. A comédia ela tem uma função interessante, que você consegue se afastar do tema, você consegue rir do tema e você consegue absorver esse tema ao mesmo tempo, né? Como a Rádio Justiça tem essa preocupação, tanto a rádio como a TV Justiça tem a preocupação de transformar assuntos que são espinhosos ou assuntos que são né, mais jurídicos, mais especializados em assuntos para que todo mundo possa consumir, para que todo mundo possa entender, eu fui percebendo que se eu utilizasse do humor para desmistificar esses assuntos, eu seria mais bem sucedido. Guilherme produz, dirige, escreve e atua na radionovela. E para participar de todo o processo, fica atento aos noticiários e às decisões importantes que podem ser o ponto de partida para uma nova história. Ah, Genilson, desculpa pelo atraso. Tudo bem, você era o meu único cliente de hoje. De hoje, de amanhã, do mês que vem. Por quê? O mercado imobiliário está em baixa? Não, pelo contrário. Nunca a especulação imobiliária atraiu tanta gente. Eu é que não consigo arranjar novos clientes. Mas vamos parar de falar de coisa ruim e vamos falar do seu novo apartamento, né? Eu busco temas que possam despertar esse conflito entre dois personagens, né? Imagino 2, 3, 4 personagens. Querendo alguma coisa, eles não conseguem, e aí eles vão ou apelar para a justiça, ou eles vão ignorar a justiça e resolver as coisas por eles mesmos, e aí a gente vê o que acontece. Mas é sempre a partir dessa dinâmica do conflito que eu vou produzindo as histórias, né? Vou pensando em como essas histórias podem gerar humor, como elas podem gerar interesse para o público. A radionovela da Rádio Justiça é de segunda a sexta-feira, 11 horas da noite, meia-noite e meia-noite e 50. Sintonize 104.7 FM. O Repórter Justiça vai agora para um rápido intervalo, mas continue com a gente porque no próximo bloco vamos mostrar como o storytelling é importante para alavancar os negócios. A gente volta já. Histórias que geram conexões emocionais. O storytelling é uma das técnicas mais populares no marketing. Envolve uma narrativa real, criando assim uma relação de confiança com os consumidores. A intenção é tornar determinado serviço ou produto único e original. Pode ser um tema, né? Pode ser algo que só eu faça, pode ser uma necessidade imediata com você, pode ser inclusive uma necessidade criada. Telefone celular. Você tem os fãs da marca X, os fãs da outra marca. Pede para eles migrarem de marca? Não vão, porque ele é fã da marca. Não exatamente ele é fã
do aparelho. Ele não está comprando ali o aparelho, ele está comprando a marca. E as marcas entenderam isso. O fortalecimento das marcas por meio de histórias envolventes consolida a relação com os clientes. E é isso que faz a diferença na hora de vender experiências. Na gastronomia temática, por exemplo, como cafés, lanchonetes ou restaurantes, essas experiências costumam ser exclusivas. Então as marcas elas podem pensar em contar a sua história sem precisar exatamente estar lá na primeira, por exemplo, no restaurante, na primeira folha do cardápio, contando a história da família, não precisa. Eu conto tudo aquilo lá, pelos elementos, pela música, pelo gostinho da comida, às vezes pelo nome da comida. Foram 15 anos morando em Londres até que Matilde voltou ao Brasil. Trouxe da capital britânica a experiência com bolos, doces e salgados. E não nega, é apaixonada pela gastronomia e cultura inglesas. As pessoas acham que eles são frios, mas eles não são. Eles têm uma cultura diferente da nossa. Eles são pessoas mais introspectivas, mas eles são pessoas muito verdadeiras. E é por causa da cultura deles, da maneira como eles cresceram lá e como eles lidam com os outros, né? Numa proposta de café-restaurante, escolheu Brasília para acolher esse pedacinho de Londres. A casa foi inaugurada em 2018, época em que o príncipe Harry estava prestes a se casar. A embaixada da Inglaterra, do Reino Unido, fez o casamento aqui, celebrou aqui, aí eles colocaram um telão enorme e aí convidaram muitas pessoas e aí a gente fez um buffet e foi muito interessante, muito legal. E aí viralizou. E na semana seguinte a gente ia abrir a casa. Aí era fila, isso aqui virou uma loucura, uma loucura. E por uns 6 meses foi essa loucura. A paixão pela confeitaria sempre fez o coração dela bater mais forte e Matilde estava determinada a proporcionar uma vivência tipicamente londrina aos clientes. Eu sinto assim que esse negócio é um negócio que traz para as pessoas que não tiveram a oportunidade de viajar ainda, de estar em Londres, sentir um pouco, viver um pouco uma experiência diferente, como se elas estivessem na Europa. O ambiente, a sala de chás, os móveis, as cores, tudo pensado em transmitir uma mensagem e uma sensação, que é estar em Londres e conhecer também um pouco da cultura de lá. Murilo é um grande apreciador de cafés, veio a Brasília a trabalho e decidiu conhecer o local. Eu pedi recomendações e me indicaram esse lugar e assim, de cara eu já apaixonei. Nunca fui a Londres, tenho muita vontade de ir a Londres, mas pelo que a gente vê, tanto nos filmes quanto séries, videoclipe, estava até brincando com os meus amigos assim, o que a gente vê aqui, o que a gente vê nos clipes que a gente assiste, tá muito parecido, tá muito fiel, tá me dando mais vontade de conhecer Londres ainda. O pedido do jornalista foi o Chicken Pot Pie, basicamente uma torta de frango. O que muda são os ingredientes da massa e a receita, é claro. O ambiente e o estilo victoriano falam por si só. Mesmo sem conhecer a Inglaterra, aqui não deixa de ser um pedaço dela. Traz esse ar de novidade para o local e atrai as pessoas para virem aqui, para tirar uma onda, fazer um biscoito para postar no Instagram, tirar uma selfie, uma foto diferente. E também elas aproveitam esse lugar maravilhoso aqui, por exemplo, que tem vários pontos aqui que tanto te colocam dentro de Londres, quanto te garantem uma foto maravilhosa para postar no Instagram. Eu sinto que essa casa, ela realmente traz uma experiência diferente para as pessoas. Já teve grupos de turistas que iam para Londres e vieram para cá, para os guias e para as pessoas que estavam levando esses grupos de adolescentes ou mesmo de senhoras para viverem essa experiência, para saberem como eles poderiam e o que eles iriam viver um pouco lá fora. Então, assim, é muito interessante, né? É uma experiência diferente.
A culinária inglesa pode até não ser tão conhecida como a francesa ou a italiana, mas é uma delícia, gente. Uma coisa que os ingleses adoram é fazer brunch, que é uma refeição ali entre o café da manhã e o almoço. E foi mais ou menos isso que a Matilde preparou aqui pra gente poder conhecer melhor os pratos, né, Matilde? Isso mesmo. Esse teu é o famoso Fish and Chips. And Chips, isso mesmo. Então esse prato é muito antigo, né? Porque eles são uma ilha. Então é feito com o cod fresco, né? Que é o bacalhau fresco, né? A gente conhece como bacalhau. E no Brasil a gente faz com a pescada amarela. Então ela é envolvida numa bata de cerveja. Fica muito crocante e a pescada amarela sim combinou muito para esse prato e é extremamente deliciosa. Inclusive os ingleses, quando eles vêm aqui, eles amam. E eu tô encantada aqui com o meu prato, esse avocado toast, que é bem típico lá também, não é? É um prato mais moderno, o inglês gosta muito de ovo poché e eles fizeram essa combinação que é maravilhosa, saborosíssima e claro que tem bacon, né? Que delícia! Então, vamos brindar esse nosso brunch juntas? Vamos! Da sofisticação da monarquia britânica, a hamburgueria mais pobre do mundo. Em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, Daniel deu asas a uma ideia de negócio em que a simplicidade seria o principal ingrediente. Abriu mão da carreira em São Paulo, onde era um publicitário bem-sucedido, por uma vida simples, sem luxo ou grandes preocupações. A gente se esvaziou, botou as crianças na escola pública, falou, cara, se essa empresa der pra gente comer arroz e feijão, realizamos o nosso sonho. Mas se ela nos der para de novo levar as crianças na Disney, tá tudo bem. Porque o mais importante não era se a gente ia ser rico ou se a gente ia ser pobre, é se a gente tinha uma vida simples. E hoje, graças a Deus, a gente tem. Com a ideia de abrir uma hamburgueria onde a pobreza reinaria, Daniel sentiu que o nome deveria ser em homenagem a uma freira conhecida internacionalmente como defensora da paz e dos pobres. Aí comecei a ler as histórias dela, me identifiquei. Eu falei, quando eu abrir a hamburgueria, ela vai se chamar Madre Teresa. E vai ser a hamburgueria mais pobre do mundo. E vai ser tudo caindo nos pedaços. A cadeira vai ser velha, a mesa vai ser de ferro velho. Mas as pessoas vão entender que elas estão tendo uma experiência de entrar na casa do pobre como a madre entrou e de ser bem recebido. Aqui, de pobre, só mesmo a ideia, a decoração e o ambiente feito propositalmente para isso. A riqueza está no atendimento, no tratar bem e na qualidade das carnes e dos hambúrgueres, é claro. Tanto capricho que o sucesso bateu a porta. O que era para ser pequeno, com apenas um funcionário, se tornou gigante e hoje são mais de 30 colaboradores. A simplicidade, como eu disse, nos deu tanta liberdade que eu botava a cara no Instagram com um sorriso de orelha a orelha e as pessoas falavam, cara, quem é esse cara? Que felicidade é essa? Eu vou comer esse hambúrguer porque ele está tão orgulhoso do negócio dele, que a gente estava, sabe, simples, despreendido. E isso nos deu uma liberdade de gritar, de falar, de tocar violão, de falar de Deus. E acabou que a loja lotou, cara. E assim, Daniel deu um novo significado à própria vida e ao trabalho que tanto sonhou para ele, para a família dele e para quem trabalha aqui. Nós, como atendentes, fazemos o papel da madre e os nossos clientes são essas pessoas que são atendidas por nós. E a gente reverencia e a gente fala, você é rei, você é rainha, você é importante, você é um filho de Deus, aqui está a sua comida com toda a dignidade que você merece, né? A gente faz uma comida com todo o amor. E é com essa história incrível de vida que eu encerro esse bloco. Exemplos como o do Daniel fazem a gente acreditar de verdade na possibilidade de negócios saudáveis e de um mundo melhor também. E no próximo bloco, a gente vai conhecer uma galera que arranca risadas pelas redes sociais e entende muito de storytelling também. Não saia daí, é daqui a pouquinho. E aí, família, como é que é? Vamos meter um clipão chave mesmo pra meter um hit lá na quebrada?
achando de Juliette, só que é falsificada, com as meias na canela, tentando ser de quebrada. Malandrão, 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 vai. Eles não têm apenas uma, duas ou três histórias para contar. Eles colecionam milhares de causos e são pioneiros dos vídeos de humor feitos na internet. Desde que firmaram parceria, o Maneirando já tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. E é também o maior canal humorístico de jovens no mundo do segmento de comédia Besteirol. A gente percebeu que um completava o outro. O Neto tem muito mais amor, né, em criar conteúdo para outras redes sociais, aparecer em frente às câmeras, e eu tenho um amor muito maior em escrever, em gerenciar o conteúdo, o produto. Então a gente se juntou muito bem, se casou muito bem. Hoje o canal é um canal, né, dos dois, em dupla, juntos, aparecem juntos, escrevem juntos, gerenciam tudo juntos. Mas no início foi assim, né, foi um completando o outro, assim. O que eu não tinha, ele tinha, o que ele não tinha, eu tinha. Basicamente a gente tenta criar uma curiosidade no público em várias frentes diferentes ali dentro do vídeo, sabe? Sendo ela a pessoa ficar curiosa para saber qual é o final da história, ou ela ficar curiosa para saber qual é a próxima situação que vai se desenrolar ali a partir do que está acontecendo com os personagens, porque o nosso estilo de humor é um estilo de humor bem específico, chamado humor catástrofe. Então, seu barrigão, esse aqui é o resort de Acapulco, né? Que Acapulco o quê? Eu já falei pra você que esse aqui é o Costa do Sauípe em Salvador, chave. Pega logo as malas aqui e me ajuda a levar essa porra. Vai. Quem assiste aos vídeos dessa super dupla nem imagina como dá trabalho escrever os roteiros, criar os personagens e aí sim inseri-los nas histórias. É um trabalho como outro qualquer. Isso significa que o Guizão às vezes leva horas e horas para produzir tudo que será gravado na semana. E segundo ele, o ingrediente mais especial de todo esse material que eles produzem é despertar a curiosidade em você que está assistindo. Primeira cena, primeiro minuto, a gente faz com que as pessoas fiquem curiosas, né? Uma história curiosa é uma história que as pessoas querem ver, né? Muito da questão da fofoca ali, ou então de uma situação que se inicia de uma forma muito, eu posso falar, brusca, assim, no sentido da cena, e aí as pessoas querem saber o que vai acontecer. Então, o primeiro minuto é sempre assim, de todos os nossos vídeos, entregando o que vai acontecer, mas sem mostrar como. Nossos vídeos a gente tenta sempre fazer uma curiosidade de várias formas, tanto para o público descobrir qual é o final da história, então a gente tenta fazer um mistériozinho ali no começo, tenta criar uma coisa totalmente absurda no início que não faça muito sentido pra galera ficar, oxe, por que tá acontecendo isso? Ou desenrolando essas situações uma atrás da outra aí, dependendo da história do vídeo ali que a gente está seguindo. A arte e o dom de contar histórias que prendem, engajam e fidelizam o público são habilidades de ouro nos tempos de hoje, em que as redes sociais deram asas para essa galera pra lá de criativa. Neto e Guizão falam sobre o dia a dia de pessoas e problemas comuns. O segredo de todo o sucesso está na produção de conteúdos que eles próprios consumiriam. Criação de conteúdo é o que eu falo sempre. Crie o conteúdo que você gosta de assistir e não pare de fazer, porque quanto mais você faz, mais você evolui, melhor você fica na sua criatividade ali em cima daquele assunto, melhor você faz as cenas. A gente consegue fazer com que as pessoas se identifiquem porque, mesmo que a situação seja exagerada, ela tem um teor de coisas que aconteceram com a gente, coisas que aconteceram com o nosso público, coisas que a gente viu acontecer. Então, isso fez com que o público comprasse essas histórias. Relatos reais de vida são outra proposta que fez com que eles ganhassem ainda mais espaço nesse meio. O storytelling do Maneirando envolve narrativas cotidianas. Então, tipo, o vídeo começa com um acontecimento simples aqui, e aí esse acontecimento se desdobra em outro, que se desdobra em outro, e cada vez pior, e vai piorando e piorando. E isso vai atiçando a curiosidade da pessoa para saber, qual que é a próxima situação que vai desenrolar disso aí. O poder de uma narrativa persuasiva, que gera engajamento e faz com que as pessoas se envolvam no que está sendo apresentado, também faz parte da vida e do trabalho do Rian, pioneiro em psicologia aplicada ao design de experiência no Brasil, que define a experiência de um usuário que interage com empresas, produtos ou serviços. Em geral, uma boa história tem um quê? Um protagonista, uma personagem mais importante, e tem um grande conflito, uma dor que esse personagem protagonista quer resolver. Isso a gente vê claramente em propagandas, em boas campanhas publicitárias. É muito mais persuasivo, convincente, desejável quando um produto está inserido num contexto do que simplesmente o apresentador dizer, compra esse produto ali porque ele é bom.
Além de produzir conteúdo sobre psicologia aplicada, é também autor do primeiro livro sobre psicologia e vieses cognitivos no design para criar produtos e serviços que ajudem a tomar melhores decisões. Contextualizar essa mensagem que você quer transmitir, envelopar essa mensagem, essa proposta ali, num formato de história, uma narrativa cativante, uma narrativa, uma história persuasiva, isso pode gerar um aumento de retenção, um aumento de engajamento. A pessoa querer participar daquilo ali. Guizão e Neto escolheram o humor como estratégia de conteúdo, habilidade que muitos querem e poucos conseguem. Afinal, garantir boas risadas é um dos segredos para se levar uma vida leve e feliz. Eu não imaginava que seria esse estrondo. A gente sempre falou que um pro outro que a gente ia ser o maior do nosso segmento, que a gente ia conquistar muita gente. E aí, curtiu conhecer um pouco da vida dessa galera que, além de produzir conteúdo, também tem muita coisa para ensinar? Por falar em conteúdo, a gente também tem o núcleo de novas mídias super ativo, que produz diariamente para o nosso Instagram. Segue a gente lá, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!